Olá, boa tarde. Mais uma semana começando e a gente segue juntos aqui na telinha da TV Novo Tempo. Dia 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Na edição de hoje, a gente fala da tentativa de assalto a uma joalheria de Cachoeira do Sul. A ação motivou um cerco policial durante o final de semana. 2 bandidos foram mortos e outros 2 presos. Tem nova polêmica envolvendo a Rua Coberta. A Prefeitura de Cachoeira do Sul colocou tubos de concreto para evitar que os motoristas, ao estacionarem, danifiquem as estruturas de sustentação. Câmara de Vereadores de Porto Alegre promove encontro para falar do preconceito contra pessoas com base na sua idade. O problema está relacionado a todas as faixas etárias, mas atinge em proporção muito maior os idosos e as mulheres. No quadro Educação de hoje, Denise Belladonna fala do bullying e do cyberbullying. O problema deve ser tratado no ambiente escolar com espaço para o acolhimento. E já a repórter Lena Caetano vai estar aqui no estúdio comigo para responder perguntas da nossa audiência sobre serviços públicos no quadro Responde Aí. E você de casa, o que você me conta? Como é que começa aí a sua semana? Qual é a sua notícia? Envie a sua mensagem em nosso WhatsApp. O número já vai aí para a telinha, é o 51997697129. E em nossas lives você também pode opinar sobre os fatos do dia. facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. Pois bem, chegou a segunda-feira, mais uma semana que está começando e as demandas da comunidade não param. Tem gente precisando de atenção do poder público para questões básicas como saúde, obras, estrutura. E a gente traz respostas para essas reivindicações agora no quadro Responde Aí. E quem está chegando para trazer respostas, esclarecimentos para a nossa audiência, Helena Caetano. Tudo bem, Helena? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, pessoal de casa. Meu Deus, não engranamos a segunda-feira ainda, né? É a segundona brava, né? Tudo certinho, graças a Deus, tudo bem. Prazer estar aqui novamente. Seja bem-vinda. E olha, você que está nos acompanhando, chegou em casa agora, ligou a sua televisão, se conectou às redes sociais, tem uma demanda que você gostaria que a gente trouxesse resposta, uma atualização que, quem sabe, você mesmo já buscou, né? Já fez aquele protocolo junto à prefeitura, não conseguiu o retorno, ou quem sabe numa outra área aí, manda sua pergunta pra gente. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Toda segunda-feira um repórter aqui do NT Sul no Responde Aí. Vamos responder, Lena? Vamos responder, temos muitas respostas para quem nos perguntou. Então, bora lá, vamos para a nossa tela. Primeira pergunta no quadro Responde Aí. É a pergunta da Milene. Gostaria de saber onde está o castramóvel e se está funcionando. Sempre que posso, ajudo animais de rua e acredito que se houver acesso à castração, o número de animais de rua vai diminuir. É a mensagem da Marlene. E aí, por onde anda esse castramóvel, Lena? A Milene nos pergunta, Daniel. Isso aí. Daniel, o castramóvel está funcionando sim. Não da maneira como deveria, porque ele virou um castra fixo, né? Não saiu do lugar desde que foi inaugurado, mas felizmente aí, ó, tem foto dele. Está atendendo agora, está junto lá do Departamento de Vigilância em Saúde, o DVS, lá abaixo da Fenarroz, na Conde de Porto Alegre. Atende em torno, segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, durante esse ano de 2024, realizou em torno de 250 castrações, uma média de 4 castrações por dia. Quem pode se inscrever para castrar os seus bichinhos, ou gato ou cachorro? Se inscrever junto à Secretaria do Meio Ambiente, ali junto ao Zoológico Municipal, no finalzinho da rua Silvio Scopel, somente pessoas que estejam no cadastro único, pessoas em situação de carência que não têm condições de pagar uma castração, ou em alguma situação especial eventual, né, Daniel? De repente a pessoa achou um animal de rua, né, não tem condições de castrar, né, quer adotar aquele bichinho, vai lá, conversa, conta a situação, que aí o pessoal vai definir pela gratuidade ou não da castração. Destacando também que, afora essas 250 castrações, tem também uma clínica particular que realiza castrações em situações excepcionais. Por exemplo, existe a prioridade de castrar somente machos, isso porque a castração de fêmeas é um procedimento mais
delicado, então a prioridade é para os machos. Mas quando acontece alguma situação especial, a castração de fêmeas é realizada a partir deste convênio com a clínica do Dr. Edson Salomão, nosso comentarista aqui, inclusive, que também participa desse funcionamento, desse trabalho prestado pelo Castramóvel. Então, amiga, se você tem alguma situação, precisa, né, está cadastrado no CadÚnico ou tem alguma situação muito específica, muito especial, vai até a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e faça o seu cadastro lá, que a castração vai ser realizada assim, de forma gratuita. E aí, Helena, tem gente que diz assim, mas tem tanta coisa mais importante em Cachoeira do Sul e vocês estão se preocupando com cães. Aí no fim de semana, aqui em Cachoeira mesmo, aconteceu um episódio, né, de um motociclista que caiu e, ao que tudo indica, né, foi um cão ali que atravessou. Sim. E tudo mais. Então a gente tem esse problema de cães soltos pelas ruas, não é, perambulando, e aquela coisa, não existe cão de rua, né? Existe cachorro abandonado. Exatamente, né? São seres irracionais, depende de nós, né? E a gente sabe que aí é responsabilidade das pessoas, de cada um, né? De quando tem um bichinho, de cuidar, de manter. E a questão da castração, a gente sabe que a médio e longo prazo, acho que mais a longo do que médio prazo, né, Daniel? Vai ser a solução, né? Esses bichinhos de rua, esses animais sendo castrados, não vão reproduzir mais, e com isso essa população de rua, a tendência é reduzir, né? Então é uma maneira, é uma forma de tentar pelo menos amenizar a situação, né? É uma forma, pelo menos. E a gente espera que o Castramóvel, a gente torce muito para que engrene, que realmente aquela proposta inicial, né, de ir até os bairros, de fazer um atendimento em loco lá nos bairros onde as pessoas realmente necessitam, para que o trabalho realmente flua e o Castramóvel cumpra realmente com aquele propósito inicial de ser um castramóvel, ir aonde está o problema, as necessidades, porque tem muita gente precisando, tem muitos bairros aí onde a carência é extrema, né? É isso aí. Bom, vamos então para a próxima pergunta, aqui no nosso Responde Aí, é a mensagem da Luana Gonçalves. Há mais de 2 semanas, vou no postinho do bairro Carvalho pedir receita para os remédios da mãe e não dão. Eu, inclusive, lembro, ela mandou mensagem pelo Facebook na última semana, pedi que ela mandasse mais detalhes pra gente, né, Helena? E aí, o que você conseguiu apurar? Por que ela não consegue aí a receita para os remédios da mãe dela? Luana, é o seguinte, falei com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal da Saúde e a resposta é a seguinte: existem protocolos, para tudo tem protocolo, né, Daniel? Tem regras e normas que precisam ser cumpridas. Então, existe protocolo para isso também. Habitualmente, se você tem uma receita de remédio de uso contínuo, quando termina, vai lá no postinho, já tem um cadastro com a medicação, o pessoal lá encaminha, o médico já antecipa e emite uma nova receita, porque é a mesma medicação, o médico já conhece o histórico do paciente. Em situação onde o médico troca, como é o caso do postinho do bairro Carvalho, é médico novo tem que conhecer o paciente, né? Tem que ter aquele contato inicial. Aí, o que o protocolo reza? O protocolo reza que, em caso de médico novo, é necessário que a pessoa faça uma nova consulta para conhecer o médico, para o médico ter ciência da sua condição, da sua situação, e aí sim efetivar realmente se continua com aquela mesma receita ou se ele tem um novo entendimento sobre a situação da pessoa, de repente quer mudar um pouco o tratamento, ajustar e tudo mais. Então, existe essa necessidade. Foi a resposta que nós tivemos, então, para nossa amiga telespectadora, o retorno é esse. Se ela não está conseguindo a receita para a mãe e estão solicitando uma nova consulta, providencie, agenda a consulta, leva a mãe lá para que entre nesse novo protocolo e a partir de então, mês a mês, ela possa e você possa retirar os medicamentos, a receita e retirar os medicamentos necessários para o tratamento dela. Agora tem um outro lado também, né, Helena? Enquanto estava trazendo aí a resposta da Secretaria da Saúde, que é uma coisa interessante. Se há uma mudança de médico no posto, então a Prefeitura também deve comunicar isso à comunidade, né? Porque imagina, vamos pensar na situação aqui da nossa telespectadora. Vamos numa situação hipotética aqui que ela não soubesse da mudança do médico. Eu não sei se é o caso aqui da Luana. E aí ela simplesmente foi lá para tirar a receita para a mãe. E aí ela descobriu que ela vai precisar levar sua mãe até lá. E aí a receita já está vencendo. Então também aí é uma comunicação que tem que fluir um pouco mais, né? Exatamente, porque quando ela vai no postinho levar a receita, ela é comunicada, ela trocou de médico, tem que fazer a consulta. Mas até esse período, né, até terminar a medicação, é o tempo hábil para, nesse meio tempo, a mãe fazer a consulta, né, para não faltar a medicação no final do período. Né? Que é o mais importante. Exatamente, comunicação. Muito obrigado, Luana, pela participação. Tomara que dê tudo certo aí, vai nos atualizando, né, para que a sua mãe aí não fique sem a medicação. Vamos aqui para a nossa próxima tela, próxima pergunta.
é a mensagem do Arnaldo. Como é que um município do tamanho de Cachoeira do Sul não dispõe de uma caçamba para transportar os tubos da rua Marechal Floriano? Pois é, Helena, a rua Marechal Floriano está com problema, tem mais um buracão ali numa esquina, né? Mais um buracão, né? E é uma situação de risco para quem passa por ali. Arnaldo, seguinte, falei com a assessoria de comunicação da prefeitura, que é quem nos supre, nos encaminha as respostas para os setores competentes. A gente até agradece essa parceria aí, a Patrícia principalmente nos acompanha sempre. Lá na saúde, a Viviane também nos acompanha, a gente agradece, né, por esse respaldo. Seguinte, com relação à questão de que falta de transporte para transportar os canos, é novidade. O pessoal da prefeitura lá não está sabendo, até porque a resposta é, mesmo que tenha caçamba, não tinha cano. Porque quando se apresentou esta situação deste buraco, que parece um buraco pequeno, mas a verdade ali tem muita canalização, galerias no entorno ali, a situação realmente é de risco. O que acontece? A prefeitura não tinha canos de 80 centímetros, não tinha canos em estoque, teve que providenciar, né, comprar, adquirir, a empresa não tinha os canos prontos, teve que produzir, demanda de em torno de 15 dias de tempo bom, para maturação do cimento, para secagem e tudo mais. E a boa notícia é que esses canos foram entregues, Daniel, na sexta-feira já nos depósitos da prefeitura. Já está lá, sexta-feira última foram entregues. E o detalhe é que agora, dependendo do tempo, melhor o tempo, as equipes da prefeitura vêm para esse trecho ali, aqui no Marechal Floriano, esquina com a Major Ourix, para providenciar. Perguntei para a assessoria, quantos canos vão ser colocados aí? Qual é o tamanho desse buraquinho aí? O pessoal não sabe. Operação Kinder Ovo, vai ter que abrir para saber a surpresa que tem dentro, se é desagradável ou não, o tamanho, se vai de repente se estender por toda a via, não se sabe porque existem muitos trechos onde a via está com buracos, com declives, né, com inclinações, então é um risco, então vamos aguardar, abrindo isso aí eles vão ver a extensão do problema e quantos canos serão necessários. Aguardamos o tempo. É isso. Inclusive, a gente trouxe na semana passada, né, reportagem aqui do Bernardo Miller, porque anteriormente, o pessoal do trânsito aí, né, eles tinham colocado esses cavaletes bloqueando praticamente toda a extensão da rua. Toda a extensão. Então o pessoal foi retirando esses cavaletes, estão estacionando ali, mas há o risco. Então igual a gente deixa aqui esse alerta, né, Helena? É uma situação de risco. Esses veículos que estão estacionados ali, ó, muita gente questionou no início por que a prefeitura colocou cavaletes em toda a extensão da rua. É justamente isso, porque é uma surpresa. Nem a prefeitura sabe qual é a extensão do problema. De repente começou aqui na esquina e pode se estender por toda a via até o final da quadra. Então, qualquer veículo que transite de lá para cá, no sentido da Presidente Vargas ali, em direção à Rua Moron ali, corre risco porque não se sabe o que tem ali. Uhum. Aparentemente está tudo ok, mas não se sabe. Então, só quando a prefeitura abrir, e aí a recomendação para os motoristas, não estacionem deste lado, evitem passar por ali, por segurança. Resumindo, gosta do seu carrinho? Então, cuide dele. Cuide dele, né? Especialmente se você não tem seguro. Exatamente. Então tá bem. Vamos aqui para a nossa próxima tela, mais mensagens da nossa audiência, né? É o quadro Responde Aí, é a mensagem do Carlos. O Carlos está indignado aqui, ó. É uma vergonha o que a TNSG está fazendo com o povo. Até quando os ônibus vão operar em horários reduzidos na linha Coab Prado? Até passagem já aumentou. O que acontece aí com esse trajeto, né? Olha, segundo o Carlos, reduziu a frequência de passagem de ônibus e aí a preocupação, aquelas pessoas que realmente precisam de transporte, não tem. Amigo, eu não tenho também uma resposta para te dar. A gente fez contato com a TNSG, o diretor operacional Valdir Souza, a gente mandou mensagem, solicitou um retorno aí, foi visualizada, mas ele não retornou, pelo menos até o momento em que eu entrei aqui no estúdio, para responder para vocês. A gente fica monitorando no momento que vier essa resposta, se vier, a gente divulga aqui no NT Sul para ver qual o posicionamento da TNSG com relação a essa questão de retorno dos antigos horários ou então de maior cobertura de horários de ônibus no bairro. Só quem depende de ônibus sabe disso, né, Daniel? O que é ficar plantado numa parada de ônibus, né, aguardando um ônibus que nunca vem e tem que trabalhar, tem compromisso, tem que ir para a escola, enfim, e ficar dependendo e não pode contar com a empresa, com a concessionária que está prestando o serviço. É bem complicada a situação. Tá bem. Vamos então para a próxima mensagem aqui no nosso quadro Responde Aí.
é a mensagem do Rosalino. Por que tiraram as faixas de pedestres na Avenida dos Imigrantes, na esquina com a Avenida Brasil? Fizeram o recapeamento e não colocaram mais a faixa. O trânsito no local é intenso e faz muita falta. Imagino que a mensagem do Rosalino aí sintetiza um sentimento de quem anda a pé nesse local e precisa atravessar e não tem a faixa de pedestres. É isso, Daniel. O pessoal que assistiu o Respondi semana passada deve lembrar que essa pergunta foi feita semana passada e a gente ficou devendo resposta, porque a gente questionou o DENIT, que foi o responsável pela obra. O DENIT contratou uma terceirizada para realizar o recapeamento asfáltico lá da Avenida dos Imigrantes e cobriu toda e qualquer faixa de pedestre. Então, a demanda do Rosalino se justifica. O DENIT nos respondeu depois de segunda-feira da semana passada, durante a semana, e a resposta é: o DENIT já acionou a terceirizada, vai realizar sinalização horizontal ou pintura, né, da via, tanto aqui na Avenida dos Imigrantes, quanto também toda a extensão da BR-153, onde foram feitas alterações, melhorias nas últimas semanas. Então, serão trechos a serem cobertos. Então, a promessa do DENIT, pelo menos, é que logo, logo, essa sinalização horizontal, essa faixa de pedestre aí vai ser recolocada e a situação se normaliza. A gente pede para o Rosalino monitorar para a gente, né, Rosalino? Se demorar muito, prende o grito. Então tá bem, Lena, muito obrigado pelas informações. Agradecemos também aos nossos telespectadores que sempre respondem, mandam as suas demandas, as suas perguntas, e nós estamos aqui para servir a nossa comunidade, né, buscando respostas e esperando sempre melhorias para que todos possam viver bem, viver felizes aqui na nossa comunidade. E Lena, a gente fica feliz quando o pessoal participa, porque é sinal da parceria que a gente tem com eles e eles com a gente, né? Com certeza. Prazer estar contigo aqui, Daniel. Pessoal, tudo de bom, excelente semana, a gente se vê. Valeu, obrigado, Lena. Gente, quinta-feira passada teve debate importante na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O primeiro encontro de combate ao etarismo, também chamado de idadismo, é o nome que se dá ao preconceito contra pessoas com base na sua idade. Está relacionado a todas as faixas etárias, mas atinge em proporção muito maior os idosos e as mulheres. No Brasil, o número de idosos, segundo o censo, cresceu 57,4% em 12 anos. No Rio Grande do Sul, o índice apresentou crescimento de 74%. Debater essa realidade foi o foco do encontro na Câmara de Vereadores. Combater o preconceito em diferentes esferas. Na Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social, já existe o encaminhamento direcionado para quem tem mais de 51 anos. O que a gente procura sempre fazer nas nossas redes de atendimento? Chegou a vaga do empresário para colocar tantos empregos, que ele disponibilize e a gente sensibiliza ele para que nós possamos encaminhar pessoas acima de 51. Por quê? Na nossa vaga, quando a gente encaminha, lá não pode constar, eu quero de 20 a 30. Nós vamos encaminhar aquele que chegar, que nós compreender que possa ocupar o mercado de trabalho. No âmbito eleitoral, a Lei de 2021 dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas é mais um dispositivo para proteger as mulheres da violência física, sexual ou psicológica no exercício dos direitos políticos. A lei previu essa situação, né, de agravar a pena em caso de ataque a mulheres gestantes com deficiência ou com mais de 60 anos. Né? Isso na Lei da Violência Política contra a Mulher. Infelizmente, foi uma questão que não foi lembrada na Lei da Violência Política contra qualquer pessoa. Né? Neste caso, ali não prevê a questão da idade como um dos agravantes ou um dos pontos, né, de impedir o acesso da pessoa à participação política, e a gente sabe que sim, que há esse preconceito. Né? A Frente Parlamentar contra o Etarismo tem o objetivo de ampliar a discussão. A palestrante ali falou sobre a questão do idoso na família, que ele psicologicamente ele vai morrendo pela desatenção, pelos maus tratos. É outro campo, mas também é transversal com o etarismo, né? Essa discriminação. Então é isso que se busca, nós trazermos com maior visibilidade o tema para maior engajamento e vamos buscar soluções, começando pelo mercado de trabalho. Isso aí, assunto importante, né? Gente, a recém-inaugurada Rua Coberta ganhou uma nova polêmica. A Prefeitura de Cachoeira do Sul colocou tubos de concreto para evitar que os motoristas, ao estacionarem, não danifiquem as estruturas de sustentação. A ideia do Executivo é retornar com estacionamento oblíquo
Enquanto isso, mais uma vez, o assunto Rua Coberta divide opiniões e a população questiona o formato utilizado nessa medida. Entregue recentemente para a comunidade cachoeirense, a Rua Coberta aqui de Cachoeira do Sul já tem a sua primeira polêmica. Isso porque a Prefeitura de Cachoeira do Sul instalou esses canos de concreto para colocarem flores aqui no local e proibindo, neste primeiro momento, o estacionamento aqui na Rua Coberta. Essa decisão atinge principalmente o comércio do entorno, o que dificulta a chegada desse cliente. Os tubos seriam a proteção das colunas de sustentação. O entorno é de madeira com acrílico, onde está a iluminação da Rua Coberta. Logo que foi inaugurada, os motoristas voltaram a estacionar no local. Para evitar esse comprometimento da nova estrutura, a Prefeitura tomou essa decisão. Hoje, o estacionamento está proibido. A população que passa pelo local questiona o formato utilizado pela Prefeitura. Eu acho que isso aqui é o maior absurdo, porque não dá 2 carros oblíquos, eles queriam botar oblíquo, por isso que eles interditaram agora, que não pode entrar ninguém aqui. Ó. É uma verdadeira, é tudo com cachoeira parece que os caras não têm cérebro para esse troço. Tu vai aqui, ó, nas Novas Americanas, a calçada está deteriorada ali, não precisa brigar com ninguém, é só pegar o fiscal dar 15 dias para os caras arrumar a calçada que arrumavam, não precisa brigar, é coisa assim fazer. E o senhor é a favor da Rua Coberta? É bonita, a Rua Coberta é bonita, não tem dúvida nenhuma. Mas só que tem que ser bem organizado, né, meu filho? Não pode ser assim. Por telefone, o coordenador de trânsito em Cachoeira, Rogério Lemos, garantiu o retorno do estacionamento oblíquo e que será possível estacionar 2 carros nos espaços demarcados. Vai retornar o estacionamento oblíquo. Tá? Então, para evitar de alguém bater com o para-choque do carro como é que se agora me faltou a palavra, naquele pilar que desce Sim. Tá? Então foi colocado aqueles tubos ali, tá? E vai servir também de floreiras, tá? Vai ser, conforme isso aí a orientação do engenheiro, com as floreiras, e para evitar que o usuário chegue e bata daquele pilar ali. Vai ser tirado ali de cada lado dele ali, dos tubos ali, uma certa medida, mas cabe 2 veículos sim. Por outro lado, tem gente que está aproveitando a Rua Coberta para trabalho, principalmente nos dias de chuva. Essas fotos são de ontem de noite, onde o vendedor de lanches Nilson Cardoso utilizou a cobertura para se proteger da chuva e também não molhar o seu carro de lanche. Trabalhando ali na Praça Honorato desde os anos 80, ele conseguiu uma liberação na Prefeitura para trabalhar na Rua Coberta quando o tempo não está favorável. Aqui a Rua Coberta, num futuro bem próximo, vai ser um dos points da cidade, né? E a gente, como um comerciante aqui antigo, conhece a área, então a gente resolveu pedir uma permissão na Prefeitura para usufruir desse espaço. Assim como outros vão fazer daqui a bem pouco tempo, né? Então a gente procurou já ser um dos pioneiros com o carro-lanche para já aproveitar o espaço, que é uma infraestrutura privilegiada no centro da cidade, né? Ok, tá certo. Até inclusive a Prefeitura colocou esses canos, mas proibiu o estacionamento. Então a pessoa tem um pouco de dificuldade de chegar a quem está posicionado aqui no entorno. Você encontrou essa dificuldade ontem um pouco? Não, até porque o meu carro-lanche fica acima, né, no box, né? Então eu não tive essa dificuldade. Tomara que o povo comece a utilizar, né, esse espaço e que ele realmente seja útil para a confraternização, para fomentar o comércio, né, para outras atividades aí nesse sentido. Por outro lado, a questão do estacionamento, né, alguma providência precisava ser tomada aí. Um exemplo que eu gostaria de trazer aqui para finalizar aqui esse assunto, né, você já passou aí em algum estacionamento subterrâneo, por exemplo, de mercado? Você já viu como é que ficam ali as pilastras, né, onde o estacionamento funciona? Normalmente a gente tem ali pilastras que são danificadas porque um vai batendo num cantinho, bate no outro cantinho e vai virando um grande problema. Então, realmente alguma medida o poder público precisava tomar aí na Rua Coberta, né, para que essa obra recém-entregue também daqui a pouco não seja danificada aos poucos por algum descuido de algum motorista e aí sim o prejuízo termina sendo ainda maior, né? Bom,
Bom, mudando de assunto, Cachoeira do Sul registrou na última sexta-feira o primeiro óbito por Covid-19 neste ano. A informação foi confirmada pelo setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde. A paciente tinha 59 anos e era do sexo feminino. Ela possuía esquema vacinal completo para a doença, mas apresentava quadro de comorbidades. Conforme a nota informativa divulgada na última quarta-feira, Cachoeira registra 294 casos de síndrome gripal no período de 6 de março a 3 de abril. Destes, 6 casos foram classificados como síndrome respiratória aguda grave, que resultaram em internações hospitalares e também no óbito divulgado. Bom, então fica aqui o nosso alerta. É importante que todo mundo mantenha a cobertura vacinal em dia, já que essa é a maneira mais eficiente de evitar formas graves de infecções respiratórias pelo coronavírus, especialmente aos grupos considerados mais vulneráveis. E uma notícia triste para a Cachoeira do Sul. Faleceu ontem no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, o médico anestesista Dr. Enio Prestes Almeida, aos 78 anos de idade. O seu trabalho era muito reconhecido na cidade. Por várias décadas, Enio trabalhou no Hospital de Caridade e Beneficência e também no antigo Hospital da Unimed. Os serviços fúnebres estão sendo prestados pela funerária Val Marques. O velório está acontecendo na Capela A e vai até às 4 horas da tarde. O sepultamento vai ser realizado no Memorial e Crematório Jardim Montanha dos Vales, no município de Santa Cruz do Sul. E nós deixamos aqui o nosso mais profundo pesar e os nossos sentimentos aos familiares e também aos amigos do Dr. Enio Prestes Almeida. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você se expressar, para você trazer aí o seu ponto de vista, a sua opinião sobre os fatos do dia, para você contar a sua notícia. O que você viu aí pelas ruas de Cachoeira do Sul? Conta pra gente. Nosso WhatsApp está sempre inteiramente à sua disposição. 51997697129. E você também pode mandar aí a sua mensagem nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Eu quero começar, antes de ir para a tela aqui, para ver as mensagens do nosso WhatsApp, mandar um abraço para minha amiga Claudiana. Claudiana nos acompanha no bairro Medianeira. Estava aqui pela cidade esses dias, a Claudiana me viu, saiu abanando, falei, Daniel, te assisto todos os dias. Muito obrigado, viu? Grande abraço para ti aí, bom almoço, bom começo de semana. Vamos para a telinha? A Rosa Maria da Silva está participando e diz aqui, ó, esse é o lixão da rua Felipe Mozart, ou Mozart, bairro Ponte Verde, onde fica o posto de saúde. Tem rato, raposa, morcegos, e aí algo precisa ser feito, né? Não pode deixar lixo acumular, na verdade, em nenhum local, né? Mas ainda mais perto aí de uma estrutura de uma unidade básica de saúde. Então é preciso que o pessoal se conscientize, não jogue lixo, né? Onde ele não pode ser jogado, e também aí o meio ambiente precisa dar uma fiscalizada, né? Quem mais? Temos mais participações? A Tatiana Rosa. Olha aí, meu filho Pedro Henrique pediu para mandar a foto que vocês tiraram no sábado na Igreja Adventista do bairro Oliveira. O Ricardo também está no registro com vocês. Obrigado, Tatiane, pela participação. Abraço aí para a garotada, né? Estive ali com o pessoal no último sábado, foi muito bom rever pessoas conhecidas que às vezes até participam com a gente, interagem aqui, mas a gente está mais perto aí das pessoas, é bom demais. Obrigado pelo carinho e pela participação, viu? Josimar Leão Marques está participando com a gente. Estou olhando a TV Novo Tempo aqui no Dorasnal. Assistimos todos os dias. Região que fica aí no interior de Cachoeira do Sul, né, Josimar? Obrigado aí pela participação. Bom começo de semana para ti. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados, mais mensagens da nossa audiência. Você pode seguir interagindo, mandando a sua informação, comentando também as nossas reportagens. Depois dos comerciais, a gente fala da tentativa de assalto a uma joalheria de Cachoeira do Sul. A ação motivou um cerco policial durante o final de semana. 2 bandidos foram mortos e outros 2 presos. No quadro Educação de hoje, Denise Belladonna fala do bullying e do cyberbullying. O problema deve ser tratado no ambiente escolar com espaço para o acolhimento. E tem também a previsão do tempo para esse começo de semana no Rio Grande do Sul. O intervalo é rápido, continue ligado aqui na TV Novo Tempo.
Já estamos de volta, é o NT Sul na telinha da TV Novo Tempo. Bom começo de semana para você. Por falar em tempo, tá na hora da gente tratar um pouquinho sobre ele, né? Fim de semana já teve chuva aqui em Cachoeira do Sul. Na verdade, a chuva aqui no município até ficou um pouquinho abaixo daquilo que era a expectativa, né? Que as centrais de meteorologia previam para cá, diferentemente do que aconteceu em outras regiões do estado, né? Ou em outros municípios que realmente tiveram muita chuva, até mesmo com alguns estragos. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Dia que tem muitas nuvens, mesmo agora, né? Teve aí uma chuva fina ao longo da manhã, alguns períodos de melhoria, ao menos de que momentos em que a chuva parou, mas a gente tem aí o céu encoberto com alguma expectativa de eventuais aberturas ao longo da tarde. Pois bem, um centro de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul trouxe chuva forte, intensa, no domingo em várias regiões do estado. Os acumulados superaram 50 milímetros em diferentes áreas do território gaúcho, notadamente no oeste, no centro e da metade norte gaúcha. Em alguns municípios como Lajeado, a chuva causou alagamentos. Em Candelária, a chuvarada provocou um deslizamento de terra. De acordo com dados de estações oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, os volumes até o final da tarde de ontem somavam 75 milímetros em Santa Maria, 67 em Cruz Alta, 63 milímetros em Alegrete, 52 em Uruguaiana e 50 milímetros em Santa Rosa. Confira agora a previsão para hoje, amanhã e quarta-feira em todo o estado. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu com uma chuva fininha. A tendência é de que ao longo do dia a gente tenha melhorias no município, com essa camada mais pesada de nuvens se dissipando. Temperatura mínima 18 graus e máxima 26. Terça-feira o sol até pode aparecer, mas tem previsão de chuva novamente. Temperatura mínima 18 graus e máxima 29. Quarta-feira pode o sol aparecer logo cedo, mas a chuva deve ocorrer novamente ao longo do dia. Temperatura mínima 18 graus e máxima 24. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A semana começa ainda com muitas nuvens e chuva no Rio Grande do Sul, mas o centro de baixa pressão, responsável pela chuva de ontem, já atua sobre o mar nesta segunda. O tempo, entretanto, ainda não firma. O sol chega a aparecer com nuvens em diferentes cidades, mas nuvens permanecem sobre o território gaúcho, com momentos de céu encoberto ou nublado em vários municípios. Os dados indicam que a instabilidade torna a aumentar na segunda metade desta semana no Rio Grande do Sul, com chuva em grande número de cidades, alternada com intervalos de melhoria, projetando-se a chuva mais generalizada e forte para o final da semana, conforme a Metsul Meteorologia. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, capital gaúcha, máxima de 28 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 26. Na região norte, em Passo Fundo, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 26 graus. Também 26 em Tramandaí e Torres, litoral norte. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 27 graus. A agência FG Tassini começa a semana com mais de 45 vagas de emprego para Cachoeira do Sul e região. As oportunidades são variadas, confira agora. Auxiliar de produção na agricultura. As vagas são temporárias para a cidade de Venâncio Aires. Para trabalhar na cidade de Candelária, tem 15 vagas disponíveis para auxiliar de produção. É preciso ter disponibilidade de horário. Também tem oportunidade para auxiliar de estoque. São 3 vagas para o interior de Cachoeira do Sul. Também é preciso ter disponibilidade de horário. Uma vaga para armazenista. É necessário ter experiência com empilhadeira, trabalho em altura e disponibilidade de horário. A vaga é para o interior de Cachoeira do Sul. Uma vaga para montador industrial. É preciso ter experiência na área de indústria e montagens. Também tem uma vaga para eletricista, força e controle. Para esta vaga, é preciso ter curso técnico na área e disponibilidade para viagem. Uma vaga para motorista operador de MUNC. É necessário ter CNH categoria C e experiência na área.
uma vaga para auxiliar de produção. Uma vaga para açougueiro, é necessário ter experiência na função. Para trabalhar na cidade de Ulha Negra, tem 10 vagas para pedreiro. Para a cidade de Rio Pardo, tem uma vaga para tratorista. É necessário comprovar experiência. Uma vaga para cozinheira. O trabalho é de meio turno na zona rural de Cachoeira do Sul. Uma vaga para ferreiro armador e uma vaga para padeiro. Para ambas as oportunidades, é necessário ter experiência comprovada. Para oficial de manutenção mecânica e elétrica, tem 2 vagas. É preciso ter experiência comprovada e disponibilidade de horário. Também tem uma vaga para mecânico de automóvel com experiência comprovada e uma vaga para corretor de imóveis, com registro no CRECI e CNH categoria B. Tem ainda uma oportunidade de emprego para caseiro. A vaga é para um casal que tenha CNH categoria B e experiência na função. Uma vaga para eletricista com escala intermitente e, por último, 3 vagas para costureira na cidade de Candelária. É preciso ter disponibilidade de horário. Para se candidatar às vagas, entre em contato com a agência FGTACine. A equipe atende pelos seguintes telefones: 51 37 23 54 14 ou 98495 35 32. O celular informado é somente para ligações. A agência não atende pelo WhatsApp. A agência fica na Rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. E olha, atenção, você que tem título de eleitor, mas ainda não possui biometria cadastrada no sistema da Justiça Eleitoral. Hoje é o último dia para solicitar pela internet serviços como transferência de domicílio, atualização de dados cadastrais ou regularização de alguma situação pendente. A partir de amanhã, esses serviços só poderão ser realizados presencialmente em um cartório eleitoral até o dia 8 de maio. Já aqueles eleitores com as digitais já cadastradas na Justiça Eleitoral poderão seguir utilizando os serviços da Justiça pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br. 8 de maio também é o prazo para quem for fazer o primeiro título. Para isso é necessário ir a um cartório para a coleta da biometria. E nós vamos a mais um bloco de interatividade, recadinhos aqui dos nossos telespectadores. Vou começar pelo Face. Olha aqui, ó, a Helenita Friedrich está me mandando mensagem e contando que a sua mãe, a Elida Friedrich, está assistindo no quarto do HCB, que é a nossa fã. Muito obrigado, Helenita, pela participação com a gente e desejamos aí a sua mãezinha, né, melhoras, que tudo dê certo e agradecemos de coração também pela companhia, tá bom? Tudo de bom para vocês aí, uma boa semana. A Mariluce Fleck está com a gente, a Marildes, Karina da Silva, Maria Anita Rezende. Agradecemos aqui pelas mensagens. No YouTube, a Elizabeth Bittencourt, falando aqui da questão da castração, né, que nós trouxemos informações no Responde Aí. Obrigado, Elizabeth, pela companhia de todos os dias. O Nazareno Azevedo, Claudiano, Lucimério, obrigado a vocês pelos recadinhos. Vamos aqui para a tela. A Samora, dizendo aqui o seguinte: a rua coberta está linda, mas para combinar, deveriam arrumar as calçadas e as rampas para cadeirantes da cidade. Sempre que levo minha mãe cadeirante para exames e saímos para dar uma volta no centro, para ela ver como está a cidade, passo dificuldades para subir algumas calçadas que não tem rampa. É bem complicado, sem contar os buracos e pedras soltas, diz aqui a Samora. Obrigado pela participação. É um ponto bem importante, né? É isso, quem precisa se utilizar da cadeira, por exemplo, tem aí essa dificuldade e a responsabilidade pela calçada, a gente sempre precisa enfatizar isso, é do proprietário, né? A calçada aí que fica em frente ao seu imóvel é sua responsabilidade. Então é necessário aí que o pessoal tenha essa conscientização, né? Para que as pessoas não tenham aí esse tipo de dificuldade. Quem mais? A Elimara Nunes está participando com a gente. Quero parabenizar meu pai, que fez aniversário no sábado. Feliz aniversário, meu velho, diz aqui a Elimara. Obrigado, Elimara, pela participação e um grande abraço aí para o seu pai, né? Felicidades, alegrias, muitos anos de vida. Nosso desejo aqui também do NT Sul. Mais recadinhos? O Alisson, ainda falta um telefone fixo na farmácia municipal para informações sobre medicamentos. Uma vez tinha, mas no novo endereço não tem, reclama aqui o Alisson.
Obrigado, Alisson, pela participação. Daqui a pouquinho a gente traz mais recados da nossa audiência. Você de casa pode seguir interagindo, contando aí os fatos do dia e também comentando as reportagens. Gente, hoje, 8 de abril, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Esse assunto é um tema recorrente aqui no NT Sul, especialmente as formas de prevenção a essa doença que acomete tanta gente. Na semana passada, nós exibimos uma entrevista com o cirurgião oncológico Dr. Humberto Carvalho de Matos. Nós conversamos sobre o avanço do câncer em pessoas com menos de 50 anos e também sobre estilo de vida e autoconhecimento, peças-chave para o paciente se curar da doença. A gente, quando recebe um diagnóstico grave, a gente tem que, primeira coisa, procurar ajuda, procurar atendimento e acreditar. Eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir buscar a cura pelo câncer é acreditar que vai ficar curado. Se isso vai acontecer ou não, é uma questão que o futuro vai nos dizer, mas se a gente não acreditar, a gente pode passar um período de sofrimento, deixando de viver, deixando de aproveitar a vida. É isso aí, foi uma entrevista bem esclarecedora, bem importante, não é? Se você ainda não viu esse conteúdo na íntegra, acesse as nossas redes sociais e assista esse bate-papo na íntegra. O Dr. Humberto deu dicas valiosas para todos nós, com certeza vale a pena conferir. Bom, e agora é hora da participação da Denise Belladonna aqui no NT Sul. Hoje ela fala de 2 problemas que precisam ser tratados no ambiente escolar. Assuntos já abordados por aqui também, mas que precisam de muita atenção: bullying e o cyberbullying. Boa tarde. Podemos justificar com vários argumentos as atitudes que representam bullying, mas o certo é que o bullying e o cyberbullying estão entre os principais motivos que levam ao suicídio e pelas marcas que jovens e adultos carregam da infância. Por isso, é um assunto que vai e volta nas conversas dos ambientes escolares. O fato é que, como analisa Anderson Mendes, autor do projeto Depressão Não é Frescura, às vezes algo ruim que aconteceu com você e te derrubou pode não ser nada para outra pessoa que passou pela mesma situação. Isso torna as questões emocionais um grande problema. Quando a situação é realmente difícil, a maioria das pessoas não consegue se abrir. Então as famílias devem estar atentas a isso, e especialmente as escolas, que são os ambientes onde o bullying tem a facilidade de acontecer. Nem sempre o professor tem o acesso à realidade e ao peso dos fatos para criar o necessário espaço de acolhimento nesse caso. O consultor Anderson, a quem já mencionei, traz a ideia dos pontos de luzes, alunos que tramitam no mesmo universo e que possam ajudar a detectar o problema, sugerir saídas e auxiliar o estudante no enfrentamento desse problema. Esses estudantes com características de maturidade e perspicácia emocional funcionariam como pontos de segurança para aqueles que sofrem o bullying. E vão trabalhar com os educadores na identificação daqueles que estão apresentando mudanças de comportamento através da abertura que, como colegas, podem vivenciar. Eles podem vivenciar essa ação e esse é um processo que insere ajudador e ajudadores. Ele consiste em formar os alunos para entender a gravidade do tema que é o bullying e o cyberbullying e preparar educadores para conseguirem, juntos de seus pontos de luzes e dos outros jovens, uma rede de acolhimento que se consolide de forma a ser mais imperosa do que a prática e, quem sabe, até que a ideia de se praticar o bullying. O bullying, além de ser um fato em si, é a raiz de muitos outros problemas, até fatais. Então, ele precisa ser previsto e evitado. Até o nosso próximo encontro. E o final de semana foi movimentado na segurança pública em Cachoeira do Sul. Ainda na sexta-feira, uma tentativa de assalto a uma joalheria motivou um cerco policial no município que resultou na morte de 2 indivíduos e na prisão de outros 2.
O caso tomou conta dos aplicativos de conversa e das redes sociais. A polícia investiga a motivação desse grupo criminoso, vir atuar em Cachoeira. Tudo começou nessa tentativa de assalto durante a tarde de sexta-feira em Cachoeira do Sul. Um indivíduo armado entrou nessa joalheria e foi surpreendido com a reação do lojista, que disparou contra o assaltante. A partir daí, a Brigada Militar se mobilizou para coibir o avanço desse grupo que veio da região metropolitana para Cachoeira do Sul. Ainda na noite da sexta-feira, 2 participantes dessa ação foram mortos em confronto armado com a Brigada Militar na localidade da Barragem do Capané. No sábado, 2 indivíduos foragidos que participaram da tentativa de assalto foram presos. Segundo a Brigada, funcionários de uma propriedade rural em Quebra-Canga, perto da barragem, renderam os foragidos até o deslocamento da corporação. Um jovem de 21 anos foi preso e o menor de 17 anos foi apreendido e levado para Santa Maria. O cerco policial levou mais de 24 horas e contou com a participação do Batalhão de Polícia de Choque de Santa Maria e do BOP, Batalhão de Operações Especiais. Identificamos os veículos, passamos a montar um cerco e quando na localidade de Quebra-Canga acabamos por localizar os indivíduos, que tripulavam o veículo e acabaram abandonando esse veículo e fugindo em direção a lavouras de soja e alguma mata. De pronto estabelecemos perímetros, isolamos o local e passamos a fazer incursões nesses locais, quando uma guarnição nossa da Força Tática percebeu a aproximação desses indivíduos, deu a voz de abordagem, não sendo obedecidos, esses indivíduos estavam armados, houve o confronto, resultando 2 indivíduos mortos. Continuamos as nossas atividades, quando agora, por volta das 19 horas, realizamos as prisões dos outros 2 indivíduos. A Brigada Militar encontra-se à disposição, agradecemos aquelas pessoas que nos ligaram através do 190, bem como os proprietários rurais que nos mantinham informados das situações em suas propriedades. A gente acredita que a participação de mais indivíduos no fato, já temos mais um suspeito aí, e a partir disso a gente começa a juntar elementos sobre esses outros elementos que não foram capturados, não apareceram até o momento. Por que eles vieram a Cachoeira do Sul? Qual foi o motivo desse grupo se deslocar até o município vindo ali da região metropolitana? Nos chama a atenção que esses indivíduos identificados têm antecedentes com o tráfico e associação para o tráfico, e há alguma informação aí de envolvimento de uma associação criminosa, e a partir disso aí a gente vai apurar se foi uma encomenda, se alguém estava tentando levantar dinheiro para a associação. Tá certo. Eles têm possivelmente um informante aqui em Cachoeira do Sul que passou essas informações para eles? É possível, tá? A partir de agora, então, na análise desses elementos que a gente já tem, a investigação prossegue para tentar descobrir e comprovar esse fato. Isso é importante, que se investigue, que todas essas informações sejam elucidadas, até para que um caso assim não se repita em Cachoeira do Sul. Havia algum tempo que situações dessa natureza não ocorriam por aqui. Que bom que a ação da Brigada Militar foi rápida, e por fim, até os últimos aí foram capturados, como a gente viu na reportagem. Bom, esse é o último mês que supermercados e outros estabelecimentos vão poder comercializar álcool líquido, 70%. A proibição foi determinada no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A medida se refere apenas ao álcool líquido, não afetando a venda do álcool 70% em gel. Essa determinação já existia há mais de 20 anos por causa do alto risco de causar acidentes, mas foi flexibilizada pela Anvisa na pandemia da Covid-19. Portanto, a partir de 30 de abril, a venda de álcool líquido 70% está proibida no Brasil. Um projeto visando mapear as características dos visitantes e impulsionar os pontos turísticos de Porto Alegre, nossa capital gaúcha, utilizando inteligência artificial.
Através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, uma coleta de dados turísticos vai ser realizada pela Prefeitura em tempo real por um ano. 10 placas informativas foram instaladas em pontos estratégicos da cidade, como Praça da Alfândega, Praça da Matriz, Parque Pontal, Redenção, Mercado Público, Aeroporto, Rodoviária, 4º Distrito Instituto Caldeira, Trecho 2 da Orla e Casa de Cultura Mário Quintana. Essas placas trazem um QR Code que permite acesso ao Smart Tour, aplicativo que disponibiliza um itinerário dos locais turísticos em 13 idiomas diferentes e possibilita aos usuários registrar suas informações e experiências através de um questionário. A gente tem trabalhado muito a questão dos dados, né? O projeto do Smart Tour, ele é mais uma ferramenta para nos dar dados e entender quem é esse turista que está. A gente tem outros dados que a gente trabalha, junto com hotelaria, junto com o aeroporto, rodoviária, mas a gente precisa entender quem é esse turista, quanto tempo ele fica em Porto Alegre, o que ele procura, para a gente conseguir modelar melhores produtos, né? A ideia é direcionar a administração pública na formulação de políticas, estratégias e iniciativas para fortalecer o setor. Com essas placas a gente oferece informação, então conta a história desses locais que foram escolhidos e também consegue pegar o dado do turista, quem é esse turista que está vindo aqui, qual é o perfil dele, para a gente conseguir também entender que tipo de turista frequenta cada tipo de equipamento turístico da cidade. Hoje Porto Alegre está crescendo também no turismo de lazer, a gente tinha uma cidade bem focada em turismo de eventos, congressos, jogos de futebol, enfim, e turismo de negócios. Hoje a gente também está no turismo de lazer, que é aquele sonho, né, de pegar um pouquinho daquele pessoal que vai a Gramado e que ele fique 1 ou 2 dias em Porto Alegre. E esse é um perfil diferente de turista. E a gente precisa entender ele melhor para conseguir deixar mais pronta a cidade para atender ele. Os dados estatísticos e georreferenciados vão ser coletados, compilados e analisados trimestralmente pelo aplicativo e a Secretaria vai receber informações sobre o fluxo de turistas, características e comportamento dos visitantes, além de avaliações sobre a qualidade dos serviços turísticos oferecidos pela cidade. O nosso desafio é conseguir realmente vender a cidade, tanto para o porto-alegrense, para que ele conheça os nossos atrativos turísticos, mas também para o pessoal que vem de fora. Então a gente foca muito em promoção turística, fortalecimento muito da gastronomia. Estamos com um projeto bem audacioso com o Sebrae, de capacitação de gastronomia. Então o nosso foco é capacitar esse setor, mas também conseguir de alguma forma fazer com que ele seja melhor comercialmente, que a gente consiga realmente ter um produto pronto para o turista consumir. Belas imagens da nossa capital gaúcha, né? Capital gaúcha, espaços não faltam aí para a gente visitar, fica a dica para toda a nossa audiência. Bom, vamos aqui aos recadinhos, as participações, nossos telespectadores interagindo. Silvia Lopes, boa tarde, gostaria de parabenizar meu pai, Jorge Machado, pelo seu aniversário nesta segunda-feira. Que Deus dê muita saúde e felicidades para ele. Obrigado, Silvia. Parabéns aí pro teu pai, que Deus o abençoe muito. Sheila Silva, Martinha Pedroso com a gente, Vera Gomes, diz aqui que fomos no final de semana, foi maravilhoso. Obrigado, Vera, pela companhia com a gente. Vamos agora para a nossa tela. A Guacira, fiquei triste com a morte do Dr. Enio Almeida, anestesista querido, muito humano. Obrigado, Guacira, pela participação. A gente lamenta aí profundamente esta perda, né? Certamente muitas pessoas com esse mesmo sentimento hoje aqui no município. Quem mais? Mais recadinhos aqui. A Ione Dias Casper está participando com a gente, passeando na casa da filha em Venâncio Aires e sempre ligada no NT Sul. Um abraço. Obrigado, Ione, pela participação. Um abraço para ti aí e para sua filha também. Quem mais? A Catiúcia. O que adianta ter rua coberta se faltam remédios para a população carente? Investem em coisas desnecessárias e se esquecem do necessário, diz aqui a Catiúcia. Muito obrigado aí a quem interagiu com a gente, mandou o seu recadinho. O NT Sul desta segunda vai ficando por aqui e a gente volta a se encontrar amanhã a partir do meio-dia. Outras informações em facebook.com/TV Cachoeira. Fique com a Novo Tempo. Até amanhã. Tchau.